Muito bem, como que nós vamos fazer então para associar o gráfico da função com o gráfico de sua derivada? Então, considerando aqui a função a, o que que nós temos? Nós temos a derivada, ela tem relação com a inclinação da reta tangente ao gráfico. Então, se nós traçarmos aqui, ó, uma reta imaginária aqui tangente ao gráfico, né, que ela toca o gráfico em algum ponto, então nós vamos ter o quê? Que essa reta é decrescente, né? Então a derivada seria negativa desse lado. Quando você pega esse outro pedaço do gráfico, o que vai acontecer? Você traça aqui uma reta tangente, então a derivada aqui seria positiva. Fazendo aqui, traçando outra reta tangente aqui, então nós teríamos a derivada negativa, que a reta é decrescente. Então nós temos que procurar desse lado um gráfico de derivada, né? Porque aqui são as funções, né, que nós temos, e desse lado são as derivadas, respectivas derivadas dessas funções. Então, como que nós vamos procurar isso? Vamos colocar aqui, ó. Bom, então tenho que olhar aqui qual que seria um gráfico de derivada que seja, tem o sinal negativo, né? Porque nós temos aqui negativo, depois positivo, depois negativo. Se nós olharmos aqui no 2, o que a gente percebe? Aqui o sinal de y é negativo, ó, ok? Para esses valores aqui de x, né, que estão aqui, o y deles é negativo. Bom, e esse intervalo aqui do gráfico, o y é positivo. O y, no caso, aqui seria o sinal da derivada. E depois, aqui é negativo novamente. Então, nós temos um gráfico onde a derivada é negativa, depois positiva e depois negativa. Então, tem relação com isso daqui, ó. Negativo, positivo, negativo. Ok? Então, uma relação seria A com o gráfico 2. Então, nós já fizemos uma das relações. Vamos olhar aqui do lado. Então, se nós pegarmos aqui aquele pensamento sobre derivada, ó, então ela seria positiva, nesse pico ela não existe, depois ela seria negativa, então aqui a derivada positiva, negativa e depois positiva. E aqui ela não existe. Então tem dois lugares onde ela não existe, né? Se nós pegarmos, por exemplo, o gráfico 1, ela não tem pontos onde ela não existe. O gráfico 3 também não tem pontos onde não existe. No gráfico 4, nós temos o quê? Que esse pedaço aqui, a derivada, tem sinal positivo, depois, para alguns valores de x, ela tem sinal negativo e depois ela volta a ter sinal positivo, né? Então, vamos analisar. Então, ó, se nós analisarmos aqui, positivo, que é positivo. Depois, negativo, aqui seria negativo. E depois, positivo. Aqui seria o sinal da derivada positiva. Ok? Então, nós vamos relacionar B com o gráfico 4. Em seguida, que nós temos uma função. Se nós passarmos aqui o gráfico, uma reta tangente imaginária, né? Então nós teríamos aqui, aqui a reta, o sinal da derivada seria negativo, que a reta é decrescente. Se você passar outra reta tangente aqui, ela seria positiva. Então a derivada é negativa e depois positiva, ok? Esse, esse gráfico aqui nós temos aqui, que aqui a derivada é positiva, depois negativa, depois positiva, depois negativa novamente. Então não bate com isso aqui, ó. Ela tem que ser negativa e positiva e manter esses sinais, né? Então no 3 já não vale. Aqui sim, ó, aqui é o sinal da derivada negativa, aqui o sinal é positivo. Ok? Então o item C se relaciona com o gráfico 1.
Deixa eu só passar essa linha um pouco mais distante para não atrapalhar. Aqui, ó. Então, item C com gráfico 1. Agora, nesse caso, passando as retangentes, então positiva, negativa, positiva, negativa. Ok? Então, sinal da derivada, positivo, negativo, positivo, negativo. Então, se a gente comparar aqui, ó, positivo, negativo, negativo. Então, nós vamos relacionar o gráfico da função d com a derivada do item 3. Ok? Então, esse exercício é para a gente compreender um pouco mais a relação entre o sinal da derivada e o comportamento gráfico da função, e vice-versa, né? O comportamento gráfico da função e como que isso reflete no sinal da derivada. Ok, pessoal? Muito obrigado, um abraço, tudo de bom.